E aí, pessoal, tudo certinho? Olha eu aqui de novo. Vamos falar então agora de fontes de energia em geografia. Abordar um pouquinho essa questão energética do planeta Terra, tão importante para a nossa condição de vida moderna. A distribuição de energia no mundo, ela é de acordo com o uso, o consumo e a necessidade que cada população de cada território necessita. Um exemplo para nós entendermos ou classificarmos as fontes de energia é a maneira como elas estão disponíveis no planeta Terra, para nós, seres humanos, diretamente. Nós podemos classificá-la como energias renováveis e energias não renováveis. O que significam as energias renováveis? Como que nós podemos classificar essas energias renováveis? Observando aqui, nós calculamos e analisamos no nosso gráfico de que as fontes renováveis, elas são as fontes que não se esgotam. Olha só, não se esgotam. Ou seja, estão sempre disponíveis no planeta Terra para a humanidade, para os animais ou para a vida em geral. As fontes não renováveis, de acordo aqui no quadro, como nós podemos observar, são as que se esgotam. São a que nós usamos o recurso de primeiro momento. Vamos citar um exemplo, o petróleo. O petróleo, ou as reservas petrolíferas que nós temos aqui no Brasil, elas datam com idades aproximadas aí de 300 milhões de anos o seu processo de formação. Demoraria mais 300 milhões de anos para formar as mesmas reservas ou outras reservas em bacias sedimentares, em solos oceânicos, regiões geologicamente propícias para a formação do petróleo, do carvão, do gás natural, características de energias não renováveis, bastante usada pelo ser humano na nossa sociedade moderna. Principalmente nos países desenvolvidos do hemisfério norte, onde a disponibilidade de energias renováveis, aquelas que não se esgotam, são menores do que a dos países do hemisfério sul. Vamos dar um exemplo de fontes que não se esgotam. A luz do sol, energia solar, energia fotovoltaica, cada vez mais utilizada, mais importante para o convívio, não só doméstico, mas também industrial e agrícola do ser humano. As atividades econômicas, elas estão literalmente ligadas à necessidade crescente de energia, o aumento de energia. Tu só aumenta o PIB, tu só aumenta a capacidade econômica de um país usando e abusando das fontes energéticas. Então, a fonte solar, ela seria um exemplo de fonte não renovável, renovável, que se renova a todo tempo, está aí, disponível para nós. Um outro exemplo, o vento, o movimento do vento, o ar em movimento, que é a energia eólica. E um outro recurso bastante importante para nós, inclusive aqui no Brasil, é a energia hidráulica das águas, as fontes hídricas, que transforma, por exemplo, o nosso país num dos que mais utiliza essa fonte energética no planeta Terra. Então, recapitulando, nós temos as fontes renováveis, as que não se esgotam, e as não renováveis, as que se esgotam. Como é o caso que eu havia dito do carvão mineral, do petróleo e também o gás natural, que estão na mesma fonte energética, na mesma matriz energética. Falando um pouquinho mais de petróleo, falando um pouquinho mais dessa fonte tão importante, vamos observar nesse gráfico aqui, que aqui na lousa ficará um pouquinho melhor para nós abordarmos, de que maneira que os continentes, geograficamente, geopoliticamente, os continentes distribuem essa fonte hídrica, essa fonte oliginosa, essa fonte natural, né, do petróleo. Essa matéria viscosa que é formada pela compactação de matéria orgânica e pelo aquecimento nas camadas inferiores da crosta terrestre. Então vamos dar uma observada aqui. Nós temos, na América do Norte, 88% das reservas petrolíferas mundiais, América Latina, 78%, Europa Ocidental, 16%, África, 62%, Oriente Médio, 660 milhões, digamos assim, da capacidade no total do uso das fontes petrolíferas. Sendo que, pela porcentagem, pelo índice total da porcentagem, nós teríamos no Oriente Médio 65%. O que falta de água, recurso renovável, tem de recurso não renovável. O petróleo acaba sendo a principal fonte econômica desses países. As fontes petrolíferas distribuídas em todos os países do Oriente Médio transformam em verdadeiras ilhas de riqueza.
Ilha de riqueza porque é a principal fonte energética, tanto na retirada do petróleo, no refino dessa fonte energética, dessa matriz energética, como também na distribuição, na exportação. Os maiores consumidores, América do Norte, Europa Ocidental, Ásia e Austrália, e também América Latina, necessitam desse recurso. Porém, grande parte também dessas reservas petrolíferas está distribuídas nesse território. No caso da América Latina, a mais recente descoberta que nós podemos delinear ou delimitar é a bacia do pré-sal aqui no Brasil. Uma importante reserva. Por que pré-sal, né? Um importante recurso. Pré-sal porque está debaixo de uma camada sólida de sal na bacia sedimentar do Oceano Atlântico, na costa brasileira, entre o Espírito Santo e o estado de Santa Catarina, sendo que grande parte dessa distribuição, ou grande parte dessa concentração do pré-sal, ficaria no estado do Rio e no estado do Espírito Santo, que são os estados que hoje lutam, uma dica interessante de atualidade no nosso país e que está em constante discussão no Congresso Nacional, são o uso dos royalties, o uso dessa riqueza desse petróleo, dessa fonte, dessa matriz energética brasileira, para qual estado esse recurso deveria ir. O Brasil discute a possibilidade em todo o seu território, porém o estado do Rio e o estado do Espírito Santo apenas querem para si. Não numa forma de que eles são egoístas ou que isso é um problema na questão tributária ou na questão orçamentária brasileira, é porque o seu território, geograficamente, é o que está sendo explorado, é o que está sendo, digamos assim, executado em massa esse processo do recurso do pré-sal. Voltando ao nosso assunto, então aqui nós temos as reservas petrolíferas e a distribuição desse território. Seguindo esse contexto sobre fontes energéticas, nós podemos observar também a classificação das energias, como as renováveis, as não renováveis, que vão estar divididas em fontes diretas e alternativas. O que significa isso? O total das fontes de energia. Aqui nesse gráfico a gente pode analisar, né, como que o planeta Terra hoje dispõe da sua capacidade máxima, distribuída em carvão, petróleo, gás natural, energias hidrelétricas ou hidráulicas, né, a própria energia nuclear e as de biomassas, que nós podemos classificar como madeiras e outras, que são matérias orgânicas de processo de detrito. A biomassa, o que teve vida e que se transformou com a sua queima, com a sua capacidade de combustão em fontes energéticas. Um ponto importante e que é talvez uma dica peculiar para essa prova do Enem é falarmos de energias nuclear. Com o acidente de Fukushima, no Japão, uma importante usina nuclear, termoelétrica, vamos assim dizer, japonesa, que foi destruída, devastada, literalmente, ano passado, por um tsunami, causou um grande impacto na comunidade internacional e uma velha discussão vem à tona, desde Chernobyl, na Europa, quando se atribui o cuidado ou as políticas que envolvem a questão de energia nuclear. Como que nós vamos cuidar desse processo? Como que nós vamos, digamos, não ocorrer um acidente, prevenir, melhor dizendo, um acidente nuclear? Ou seja, as fontes nucleares, elas são, de uma certa forma, fontes nocivas de produção de energia, que pode ter um impacto negativo. Assim como a queima do óleo, a queima do petróleo, propriamente dito, na atmosfera. É sempre melhor as fontes renováveis, as fontes que estão disponíveis para nós, mas por trás das não renováveis existe um capital industrial de transnacionais, de grandes empresas, dentro de uma questão geoeconômica, que atribuem esse processo, né? A distribuição, o uso contínuo dessas fontes. Será que nós já não teríamos capacidade, uma dica importante, já de atribuirmos e gerenciarmos a questão energética com as energias alternativas? Talvez. Porém, a indústria do petróleo, a indústria as grandes transnacionais que estão por trás dessa forma de exploração desse recurso energético nos impedem. Os governos, as economias, tem muito em jogo. Como eu havia dito, o Oriente Médio é um território com milhões de habitantes, onde a sua principal fonte econômica, por estar localizado numa região desértica, é a exploração de petróleo. Então, fica aí a dica para analisarmos. Na apostila, a gente pode observar, na apostila que nós utilizamos, a nossa apostila do ético, nós podemos observar a distribuição e como é feito o uso desses recursos hoje no mundo. E usar essas prerrogativas, usar essas questões para entendermos um pouquinho melhor
o gerenciamento dessas fontes energéticas. Galera, a aula de hoje era isso, espero que eu tenha ajudado, contribuído. Dão uma checada, dão uma lida, dão uma olhadinha, façam seus exercícios. Nós temos bastante atividades na nossa apostila para executar e aqui tirarmos as dúvidas se possível. Um grande abraço.